Amigos, agora nós vamos falar a respeito de como deve ser o culto dentro da igreja, né? Ou na sua casa, né? Onde quer que você queira fazer um culto, né? Porque a palavra de Deus diz que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26, Paulo explica exatamente como tem que ser um culto. E eu vou falar isso daqui, né? Eu vou passar para vocês essa mensagem, porque a gente vê em redes sociais ou vai numa igreja e vê uma verdadeira baderna, né? Uma gritalhada danada, uma desordem, né? Aqui Paulo diz que o culto tem que ser com ordem e decência. E a gente vê pastores pregando aos berros como se quisessem ganhar a pessoa no grito. Nós somos seguidores de Jesus. Quando foi que vocês viram Jesus pregar berrando? Nunca. Né? É sempre com aquele espírito de mansidão, ensinando devagar para que as pessoas possam aprender do seu evangelho, aprender os seus ensinamentos. Então olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, como tem que ser o culto na igreja. Vou falar também a respeito das mulheres, tá? A ordem na igreja. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Interrogação. Quando vocês se reunirem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja, senão o Espírito Santo não vem. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Se não tiver ninguém para interpretar, e nunca tem, por favor, não atrapalhe o culto. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. Guarde para você. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, eles devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Concentração, não é celularzinho na mão filmando. Se concentra na palavra de Deus, porque é para isso que você vai assistir um culto, para sair dali cheio do Espírito Santo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus. Todo mundo pode subir ao púlpito para anunciar a mensagem de Deus. Um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem em si, em paz. E daí você vê às vezes pastores querendo ganhar o crente no grito, berrando dentro do culto, né? Aquele som a todo volume, incomodando inclusive os vizinhos. Isso é falta de respeito com os vizinhos, né? Pastores que colocam o som todo volume. Depois quer ser respeitado, né? Complicado. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Gente, isso daqui, isso causa uma controvérsia tão grande. Isso daqui eram hábitos judeus. São até hoje, hábitos judeus. Isso não cabe para nós. O que não pode é a mulher se intitular pastora. Isso não pode. Não tem na Bíblia. A mulher não pode ser cabeça, né? Vamos lá. Mas pregar a palavra ela pode, sem problema nenhum. Aqui ele fala, né, que um pregue de cada vez. E aqui ele não diz que tem que ser homem ou mulher. Como diz a lei, elas não devem ter cargo de direção. Acabei de falar. O máximo que uma mulher pode ter dentro da igreja é o cargo de diaconisa. Ok? Então fiquem em paz, procurem fazer um culto com ordem e decência, para que o Espírito Santo venha, para que você volte para casa cheio do Espírito e que seja pregada uma palavra de salvação, né? Sem engodo, sem mimimi, sem aquelas palavrezinhas para levantar o teu astral na hora e no dia seguinte você está em depressão de novo, né? Procurem seguir a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, sem o qual ninguém é salvo.